A senhora estava me falando do teu filho que se afastou da fé, como é que foi? Sim, senhor, pastor. Entre os 16 a 17 anos, né, ele estava firme, de repente ele começou a se afastar, foi esfriando e começou a se envolver com pessoas lá no mundo, né? E aí do nada ele já não quis mais nada, né? Já não ia mais para a igreja. Então, falta de sabedoria, no momento, eu comecei a agir com a força do braço. Né? Eu dava conselho para ele, eu proibia ele de sair, mas nada adiantava. Eu batia, chegava a quebrar até cabo de vassoura nele, de tanto bater. E na época eu trabalhava numa firma, e eu o dia inteiro lidando com pessoas, com funcionários dando problema. E à noite ele, né, saía para a rua, dava 11 horas da noite e ele não chegava. E eu não dormia enquanto ele não chegava. Então, quando ele não aparecia, passava da meia-noite, por ele ser de menor, eu tinha que sair de casa e ir atrás dele, procurar ele na rua. Ele estava lá no meio da maloca, na rua, do mais tranquilo, né? E foi assim, muito tempo aquele problema ia desobedecendo, a ponto de eu chegar e deixar ele trancado em casa, e aí ele pegava e batia nos outros irmãos, né? Então, eu estava agindo de forma errada. Até quando eu cheguei no pastor, eu falei, pastor, não estou aguentando mais, meu filho está dando muito trabalho. A ponto das pessoas estão me ligando e falando, olha, eu vi seu filho em tal lugar, ele está dando racha. Na época eu precisava dele para fazer alguma coisa para mim na cidade, na moto. E ele aproveitava aquele momento e ficava dando racha na rua, e as pessoas falavam assim, eu conheço esse menino. Eu ligava para a mãe dele para avisar, porque se ele causar um acidente, machucar alguém, vai prejudicar a mãe dele. E eu precisava dele, que era um pouco afastado da cidade, para levar os irmãos dele para o colégio, e era 3. Ele pegava e saía dando rampa com os meninos, faltava derrubar eles da moto. Então todas as pessoas me conheciam nessa cidade. Então as pessoas me viam, topavam comigo e falavam assim, olha, é aquele menino tal, seu filho? Olha, eu vou dar um conselho para a senhora, não deixa, ele está fazendo isso, pode prejudicar a senhora. A senhora, com a força do braço, lutou e não teve resposta? Não, senhor, pastor. Então eu cheguei até o pastor e contei o que estava acontecendo. O pastor falou assim, dona, a senhora está agindo de forma errada, faça certo. Entrega ele somente para Deus, não adianta a senhora bater, a senhora dar castigo, a senhora trancar ele dentro de casa, proibir ele, porque ele vai se revoltando com a senhora. Então, estava chegando a fogueira santa, ele fosse a fogueira santa aí, entrega ele no altar de Deus. A senhora crê que um dia a senhora vai ver ele no altar de Deus? Eu falei assim, eu creio, pastor. Então a senhora coloca ele no altar de Deus, apresenta, entrega ele para Deus. Então foi o que eu fiz, né, pastor? Eu tomei a decisão e fui para o altar e entreguei a vida dele no altar, né? O que a senhora fez no altar? O sacrifício, a disposição que a senhora teve para ir para o altar para mudar o teu filho? Porque mudou hoje, não mudou? Sim, senhor. Foi o meu salário, né? Foi o meu salário que eu ganhava na época, que eu coloquei no altar. Mas o salário estava sobrando, a senhora deu porque sobrava, ou foi um sacrifício mesmo? Não, senhor, não sobrava nada. Não sobrava nada, né? Foi um sacrifício mesmo. Foi por ele, né? Porque eu estava sofrendo, eu estava correndo o risco de perder ele para o mundo, né? Lá fora, porque já estava, os do mundo estavam influenciando ele, pondo na cabeça ele para envolver com coisas erradas, né? Então, justo que as pessoas me falavam, eu vi seu filho em tal lugar, aquele menino é seu, nossa, aquele menino é seu, ele parece ser um menino tão bom, mas ele está lá envolvido com aqueles tipos de pessoa. Resumindo, o que aconteceu depois a senhora colocou o salário da senhora no altar? O que aconteceu depois do sacrifício? Sim, pastor, ele foi, aos poucos, ele foi voltando, né? Ele me chegou para falou, mãe, eu decidi, eu vou obedecer a senhora sofre muito por mim, né? Eu não vou dar mais esse desgosto da senhora. E ele pegou firme, né? E foi pegando firme, graças a Deus, ele hoje está no altar. Está vendo? Ela até chora, se emociona. É porque ela lembra a dor que ela teve. E o que o altar fez com o filho dela. Conhece o filho dela? Quem é o filho dela? O Miller. Hoje pastor Miller, né? Sim, senhor. Da onde? Ele está no Mato Grosso do Sul. Com o pastor. Olha só.
Olha o que o sacrifício dessa mãe fez. De um filho que estava perdido, que enquanto ela lutou com a força do braço, não houve solução, mas quando ela colocou a vida dele no altar, através do sacrifício, hoje o filho dela é um homem de Deus.